ela é uma demonstração que só remete àquilo que passou no seu caixa. E ela é muito importante. A ideia da DFC é demonstrar a movimentação do DFC, ou demonstração dos fluxos de caixa. Você acha que uma demonstração dos fluxos de caixa é um fluxo de caixa projetado futuro, para saber quanto que a empresa vai gastar ou receber e o saldo mês a mês no futuro? Ou você acha que demonstração dos fluxos de caixa é uma demonstração histórica de quanto que a empresa movimentou dia a dia? Se você pensa dessa forma e não conhece a demonstração em si e visualiza apenas a análise do fluxo de caixa, esse vídeo é para você. Esse vídeo está focado em apresentar a DFC como uma ferramenta de gestão das empresas. Aqui na ProResultado, a gente avalia de uma outra forma. A DFC aqui é uma das demonstrações essenciais. Ela faz parte de uma tríade, que é formada por balanço, DRE e DFC, aonde a gente analisa e avalia a gestão, a estratégia, meta, projeções. Toda a estratégia da empresa é desenhada em cima dessa tríade. E é disso que eu quero falar aqui hoje. DFC aplicada à gestão das empresas. Eu sou o Carlos Pires, sócio fundador da ProResultado e da Resultado em Foco, duas empresas que carregam no seu DNA a contabilidade como uma ferramenta de gestão das empresas, a contabilidade como uma ferramenta de estratégia e não somente como uma obrigação ou uma calculadora de tributos. Vamos trazer o que a gente sempre fala aqui nesse canal: planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. O que eu quero demonstrar nesse vídeo aqui hoje é basicamente a real importância de uma DFC. Eu quero mostrar como utilizá-la na prática e também, de quebra, mostrar para vocês que ela tem previsão legal. Ela é uma obrigação também das empresas. Mas a gente vai focar muito nela como ferramenta de gestão, por mais que a estrutura seja a mesma. Por que eu resolvi contar isso aqui? Há umas semanas atrás, eu estava com um cliente que ele precisava de ser fechado uma demonstração, uma análise do primeiro trimestre da empresa dele para apresentar. A gente faz a análise financeira dele recorrente e a gente precisava apresentar isso para ele. E o consultor estava com um pouco de dificuldade porque já tem mais de 7 anos que esse cliente está com a gente e a demonstração estava ficando um pouco maçante. Eu fui lá para construir uma demonstração com eles de uma forma mais estruturada. Na hora que eu comecei a conversar, a primeira frase que me falaram quando eu falei das demonstrações, pedi as demonstrações para começar a montar o roteiro da apresentação. Isso, por sinal, eu realmente começo uma apresentação por um roteiro. Sentei, fui começar a montar o roteiro, pedi as informações. Na hora que eu pedi a DFC, eles falaram: olha, aqui a gente não preocupa muito com a DFC, porque a diretoria não gosta de ver. Não acha importante, acha que é uma coisa só de contabilidade. Guardei aquela informação e parti para o roteiro. Durante o roteiro, seguindo o mesmo padrão, eu gosto sempre de contar uma história da empresa, então tem uma estrutura. Eu comecei ali contando a história do primeiro trimestre, o que aconteceu, contar a história da DRE, vindo do lucro até o resultado, destacando tópicos importantes, montando a comparação mês a mês, para mostrar se a empresa está crescendo, se está diminuindo, os custos, aquilo que conta uma história de fato do que aconteceu naquele período. Só que chegou um ponto que eu cheguei no resultado do trimestre. E eu fui para o balanço para complementar, levando o resultado, mostrando esse resultado dentro do balanço e levando isso para as outras contas patrimoniais, mostrando o que esse resultado estava financiando. Porém, na hora que a gente viu isso, a gente viu que faltava alguma coisa ali, porque por mais que teve lucro, o PL não estava aumentando. E aí ficou a dúvida, porque a informação, quando você olha só no mês, você só vê que saiu uma movimentação do PL, que saiu informações. A gente não sabe se foi uma retirada, se foi uma distribuição de lucro, se foi uma aplicação, porque lá a gente acaba tirando um pouco do patrimônio quando a gente aplica, saindo da análise do dia a dia da empresa. Nisso, quem trouxe a resposta? A DFC. E o pessoal começou a engajar um pouco mais. E ali depois a gente foi mostrando como que a DFC poderia mostrar, por exemplo, um volume de pagamento de fornecedores, para ajudar a gente a prever a necessidade de caixa, o movimento de pagamento de custo com o pessoal, aquilo que realmente acontece no mês, e não aquilo que está na DRE, porque lá na DRE tem a parte de provisões. Fui mostrando a questão do pagamento trimestral dos impostos, que lá na DRE demonstra apenas como o imposto mensal e no balanço só vai acumulando. Então tudo isso vai sendo demonstrado na DFC. Mostrei a importância, eles estão em fase de investimento de uma nova sede, como que aquela saída, que é uma saída para investimento,
estava sendo aplicada ali dentro da DFC, ali dentro da empresa, e a DFC está demonstrando isso. E o pessoal começou a engajar cada vez mais. No final até gostei de uma frase que eu ouvi lá, que é uma das pessoas que estava envolvida, uma pessoa que já é formada em contabilidade. Lá o cliente valoriza muito isso e ele traz bastante gente de contábeis para a área financeira dele, porque ele estruturou o financeiro dele bem baseado naquela metodologia que a gente levou. Ela olhou e falou, olha, isso aí que vocês estão fazendo, a gente não vê na faculdade. De fato, na minha época eu não vi, hoje eu espero que já esteja vendo, que é ver as demonstrações financeiras de uma forma mais estruturada, mais conectada, mais gerencial, não é muito demonstrado. Então, é por esse motivo que eu resolvi atualizar todas as demonstrações, porque eu acho que o mercado não mostra isso da forma correta. Eu resolvi atualizar aqui no YouTube. E aí, dentro dessa visão, dessa pegada, eu acabei, a partir dessa conversa, entendendo que seria interessante trazer isso para cá hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar a olhar isso um pouco mais na prática. Vamos entender o que é a DFC, como ela funciona e depois ir avançando nas informações estratégicas que ela pode trazer para o seu negócio, para o seu cliente, para o seu dia a dia. Vamos falar da obrigatoriedade legal da DFC. Ela é obrigada? Não é? Vamos ver isso ali na Lei 6.404, a Lei das SAs. A gente sabe, por regência supletiva, como algumas questões você não tem para as limitadas, você busca essa informação lá na Lei das SAs. Aqui nesse artigo, ele está falando aqui sobre a disposição geral. Ao fim de cada exercício, a diretoria fará elaborar, eles farão com que seja elaborado, com base na escrituração mercantil da companhia, que é a escrituração contábil, as demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e a mutação ocorrida no exercício. E aqui a gente entende um pouco, lembra aquilo que eu falei num vídeo um pouco atrás? É muito fácil mostrar que a contabilidade é a melhor ferramenta de gestão das empresas. A lei obriga a apresentar as demonstrações. Não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então, qualquer investidor, no outro vídeo eu até chamo de cliente, mas na realidade é investidor, qualquer investidor vai avaliar por isso aqui. Então, tem aqui balanço patrimonial, que a gente já falou, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, isso aqui a DRE apresenta e o balanço também. Demonstração de resultado do exercício, muito legal. Aí depois tem a demonstração dos fluxos de caixa. Agora, ela é obrigada em todos os casos? Aí aqui fala da publicação, ok. Aqui um pouco para baixo, no parágrafo 6, ele fala: a companhia fechada com patrimônio, ou seja, a companhia fechada com patrimônio na data do balanço inferior a R$2 milhões não será obrigada a elaboração e publicação da demonstração de fluxo de caixa. Ou seja, para a empresa que tem patrimônio inferior a R$2 milhões. Ou seja, qualquer empresa que tenha soma de PL, empresa fechada inclusive, só que é uma SA de capital fechado. É uma empresa que tem, por exemplo, somando capital social, lucros acumulados, reservas, somando tudo isso, tem R$2 milhões na empresa. Então, não é uma empresa tão grande, não é uma coisa descomunal. Praticamente qualquer empresa que tenha esse perfil tem que fazer. Aonde mora o perigo aqui? Esse monte de holding que as pessoas criam sem avaliar todo esse cenário. Se você tem uma holding que você tem o capital, o PL acima de 10 milhões, você tem que publicar as demonstrações financeiras. Todas, balanço, DRE, DFC. Mas se você tem uma companhia fechada com patrimônio líquido acima de 2 milhões, você já tem que publicar a demonstração do fluxo de caixa. Ou seja, você vai mostrar tudo que acontece no fluxo de caixa da sua empresa, inclusive as sobras de caixa. Nem todo mundo gosta dessa possibilidade, então acho importante avaliar isso. Mas está aqui, é uma previsão legal. Agora vamos um pouco mais para a prática. Vamos voltar para aquele nosso dashboard que eu já expliquei para vocês aqui, que é a ferramenta que a gente usa para gerenciar as empresas. Ela está até virando um software. No futuro tem novidade aqui para vocês. Então, quais são as estruturas? As estruturas basicamente são essas três: atividades operacionais, atividade de investimento, atividade de financiamento. Como que isso funciona? As atividades operacionais são as atividades do dia a dia da empresa. São aquelas atividades que a gente usa para operar o negócio. Depois, a gente tem estrutura de atividade de investimentos. Somente voltar um pouco antes, acho que eu pulei algumas partes aqui. Como é que funciona a DFC? Você vai trazer para cá, não é por competência, não é por regime de emissão da nota. Aqui só é registrado o que entrou ou saiu do caixa da empresa. É movimentação de caixa. Só que é a movimentação de um mês inteiro acumulado. Então, eu pego o extrato do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro.
Você pegou esse extrato entre esses dois períodos, você vai verificar quanto entrou no caixa recebimento de clientes, vai colocar lá. Quanto que eu paguei de fornecedores, vai pegar todos, o saldo total daquele período e colocar lá. Ou seja, a demonstração de fluxo de caixa, ela vai bater exatamente com a soma dos seus extratos, mais saldo de banco e coisa do tipo. Então, ela é uma demonstração que só remete àquilo que passou no seu caixa. E ela é muito importante, porque às vezes a DRE está falando que você teve lucro, o seu balanço te demonstra que aquele lucro ali, que você não está tendo caixa, que os seus clientes estão subindo e que seus fornecedores estão baixando. O que aconteceu na minha empresa? Quando você vai na DFC, você vai ver que por mais que você vendeu, você teve um recebimento muito baixo. Então, seus clientes deveriam estar alto. Você pagou seus fornecedores, porque você viu a movimentação aqui e lá no balanço você viu que o fornecedor abaixou. E muito provavelmente você não vai ver outras entradas aqui dentro, só vai ver saídas que foram fazendo com que seu caixa, suas disponibilidades abaixassem. Então, a ideia da DFC é demonstrar a movimentação do caixa da empresa. Como que ela é dividida? 3 grandes grupos. Atividades operacionais, tudo que entrou e saiu ligado à operação. Atividades de investimento, que é aquilo que eu usei para investir no negócio. Eu posso ter captado recursos, eu posso ter tido aporte de sócios, resgate, por exemplo, de investimentos, ou eu posso ter usado uma saída de dinheiro. Comprado, por exemplo, um imóvel, comprado um ativo imobilizado, feito investimentos em algum negócio. Então, são atividades nesse sentido. E atividades de financiamento é aquilo que financia a minha operação. Aí eu estou falando assim, de empréstimos, de financiamentos, eu estou pagando financiamento, estou pagando empréstimos, ou eu captei dinheiro, ou eu distribuí lucro, tudo aquilo que faz parte, inclusive, para mim. Eu até falei errado, porque aqui em atividades de financiamento que fica o aporte dos sócios, que está financiando a minha operação. Lá em cima, em investimentos, é aquilo que eu estou investindo na operação ou aquilo que eu estou recebendo através da recuperação de algum investimento. Como agora que ela funciona? Na parte de atividades operacionais, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui dentro tudo que eu recebi de clientes. Ou seja, não é o que eu vendi, não é o que eu tenho no balanço, é o que eu recebi, que entrou no meu caixa. Depois, se teve uma saída de estorno de cobrança, tudo que eu paguei para fornecedores, tudo que eu paguei nas minhas despesas operacionais, ou seja, eu posso não ter comprado esse mês, comprado no mês passado, só que eu paguei muito fornecedor esse mês, porque eu pedi 30 dias. Então lá na minha DRE o custo está normal, lá no meu balanço o meu estoque está ok, só vai ter movimentação no balanço de fornecedores que você vai confrontar com isso que foi liquidado aqui. Pagamento de impostos, que pode acontecer de você estar acumulando por 3 meses impostos federais, IR, contribuição social, e lá na DRE está tudo mensalmente lá na última linha. Retirada dos sócios, ou seja, o que eu paguei para o sócio que trabalha na operação. Aqui é porque tem um caso específico, né, que um outro pagamento que é feito dos sócios e pagamento de pessoas ali, pessoal, de funcionários, de equipe. O resultado que esse grupo me der é exatamente aquilo que a minha operação gera. Porque eu peguei tudo que é operacional, recebimento de cliente, meu time que está na operação, meu sócio que está na operação, tudo que eu paguei para o fornecedor, meus impostos que estão ligados diretamente à operação. Esse grupo vai te falar se a empresa gera ou não caixa operacional. Porque eu já vi mais de uma vez a empresa gerando um caixa negativo aqui e sendo financiada pela atividade de financiamento. Ou seja, a pessoa estava captando recursos de empréstimo para poder colocar dentro da operação. Então você vê a atividade de financiamento positiva. Por quê? Porque estava entrando, aí você coloca uma linha, por exemplo, aqui de captação de recurso, né? Porque estava captando recurso, então ela estava entrando captação de recurso e esse grupo de financiamento estava só aumentando, e você vendo lá nas atividades operacionais, ela negativa. Então, é uma possibilidade. Ou então, possibilidades mais complexas ainda, a atividade operacional está fechando negativa e você tem ali vendendo na operação imobilizado. Para quê? Para suprir essa negatividade aqui que você teve lá nas suas atividades operacionais. Então, eu posso ter aqui atividades de investimento que estão relacionadas à aquisição de imóveis ou imobilizado, o que for, ou venda destes
para gerar mais resultado. Eu até coloquei aqui na linha errada. Ou, por exemplo, nesse caso aqui, a gente trata como investimento um pagamento de despesa com uma feira de inovação, enquanto outras empresas tratariam aquilo ali no operacional. E por último, aí tem outras questões aqui, resgate, aplicação, isso aí depende da sua empresa. O importante é separar. Tudo que é operacional, coloca no grupo de operacional. Tudo que é atividade de investimento, o que é investimento? Eu estou investindo em algo ou alguém está investindo na minha empresa. Eu estou usando de entrada de investimento. Por exemplo, aporte. Aporte capital fica ali entre o financiamento e o investimento, porque o sócio também está financiando a empresa. Então, por exemplo, resgatei um investimento, vendi um imobilizado, que era um investimento. Então, tudo isso está nesse grupo. E, por fim, a gente tem o grupo de atividades de financiamento, que é o quê? Aquilo que financia a minha operação. Por exemplo, uma entrada de lucros. E a mesma coisa, por exemplo, que financia a sua operação, a contrapartida que seria a saída numa distribuição de lucro, também fica no mesmo grupo. Então, distribuição de lucros, aporte, amortização de empréstimo ou captação de empréstimo, pagamento de despesa financeira ou recebimento de receita financeira porque você fez uma operação de aplicar um dinheiro em alguma situação. Então, ela te dá uma visão clara de, primeiro, a sua empresa está se sustentando pela atividade operacional dela ou ela está sendo subsidiada por venda ou venda de imobilizado ou resgate de investimentos. E, por fim, se ela pode estar sendo financiada ou se você está financiando, pagando o financiamento do passado. Lembra lá na DRE que eu falei que às vezes você tem lucro, ele gera um lucro líquido, porém esse lucro não é o suficiente para pagar todos os empréstimos que você tem do passado, das parcelas. Já vi isso acontecer muito. Por isso que no final da minha DRE, quando eu estou fazendo a implantação de uma análise de resultado no cliente, eu coloco lá na última linha o que eu tive de investimento, o que eu tive de distribuição de lucro, para que seja possível identificar possíveis movimentações que vão sugar, anular todo aquele lucro, ou então ver quanto daquele lucro que está comprometido, ou se o lucro é o suficiente para pagar todas essas outras necessidades da empresa ou dos sócios, de uma liquidação de um empréstimo ou de uma distribuição de lucro. Então a DFC, gente, ela é basicamente isso aqui. Porém, o que é importante ressaltar? Como que a gente faz a DFC lá na prova de resultado? A gente pega um cálculo muito simples, que é, se você pegar o saldo inicial do seu banco, colocar que ele está aqui 10, colocar todas as entradas, colocar que teve 20 de entradas, todas as suas saídas, colocar que teve 15 de saída, seu saldo final tem que ser, né? Então, 10 mais 20 menos 15, eu tenho aqui praticamente 15 de resultado positivo. Então, o que a gente faz na DRE? A gente avalia esse cenário aqui, só que a gente avalia pelo contrário. Se eu tinha um saldo inicial de 10 e tive um saldo final de 15 nos extratos bancários, né, a soma dos extratos, se eu tive isso aqui na minha empresa, a soma das minhas entradas e saídas tem que ser igual a 5 positivo. Então a gente pega e faz a entrada de atividades, por exemplo, operacionais aqui, vê qual é o resultado. Pega o resultado das atividades de investimento e das atividades de financiamento. A soma de tudo isso aqui é meu resultado de caixa. Se eu tive uma atividade de operacional mais alta, vou pegar aqui de novo, se eu tive uma atividade operacional mais alta de 10, tive uma atividade de investimento de 10 e uma atividade de financiamento de 5, aqui deveria dar um total do meu resultado de caixa de 25. Ou posso ter tido 10 da atividade operacional e menos 5 da atividade de investimento, porque eu estou em fase de investimento na minha empresa. Daria 10 menos 5, 5. Meu resultado de caixa seria 5. Então, o que a gente faz? A gente pega o resultado de caixa, soma ao saldo inicial da empresa e ele tem que bater com o saldo final. Se não bater, ele apresenta uma análise aqui e me fala qual a diferença de valor. Então, isso me dá um norte, que essa demonstração não tem como ela estar errada. Não tem como você errar nela, até tem, mas você vai estar errando, assim, na questão de faltar um lançamento, colocar um lançamento a mais, você só está errando se você não validar com o extrato bancário, porque ela, pela base dela, ela é auto-auditável. Então, por isso que eu gosto muito dessa demonstração.
além de N outros motivos. Como, por exemplo, eu estou tendo uma movimentação muito grande aqui nos meus imóveis. Ou seja, eu estou fazendo investimento. Só que eu não sei se ele é a prazo ou à vista. Se eu vier na DFC e verificar que a aquisição dos imóveis passa por aqui, eu sei que eu estou comprando imóveis à vista. Então eu consigo ver que a descapitalização que está acontecendo aqui no meu caixa, por exemplo, eu estou tendo uma descapitalização no meu caixa. Eu vejo aqui que os meus imóveis estão só crescendo. Quando eu venho na DFC, ele me valida isso, porque vai ter um grupo aqui de aquisição de imóveis. Eu posso ter distribuição de lucro, eu vejo por aqui. Eu posso ver qual a necessidade de capital de giro da empresa, somando aquilo que passa pela atividade operacional, por exemplo, mais aquilo que eu tenho ali em financiamento, porque eu vou parar, eu vou ficar sem investir por um momento. Então, essa estrutura aqui, ela vai te dando várias oportunidades, várias opções de gestão do dia a dia. Eu uso muito, eu acho que se você tem uma visão só de balanço e só de DRE e não tem DFC, você está míope. Você sabe se você teve lucro ou não, você sabe a movimentação do seu saldo, você não sabe como que o seu caixa se comportou. E a gente sabe que em momentos de crise ou não, caixa sempre é rei. Empresas não falem por falta de resultado, elas falem por falta de caixa, porque o caixa sempre chega na frente. Isso aqui é a minha demonstração de fluxo de caixa, ou seja, ela é consolidada de um mês. Aquela ideia de quanto que vai ter no caixa daqui a 3 dias, quanto que vai ter de entrada e saídas de caixa diariamente durante os próximos 20, 30, 60 dias, isso é um fluxo de caixa projetado, não é uma demonstração de fluxo de caixa. Então, ela tem uma estrutura legal, está na legislação, e ela olha para o passado. DRE, balanço e DFC. Todas olham para uma visão do passado para te ajudar a projetar o futuro. A demonstração de fluxo de caixa é assim. Agora, o fluxo de caixa projetado ou realizado são demonstrações que você pode criar que mostra quanto que movimentou no caixa dia a dia, entradas e saídas, mas não por classificação, mas por saldo mesmo, ou projetar. Nos próximos 20 dias, pelos recebimentos que eu tenho e pagamentos, se caírem na data certa, eu vou ficar negativo algum dia. Tudo isso são ferramentas que você pode usar no dia a dia aí do seu negócio. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, até hoje, nessa série, é isso. São 3 demonstrações básicas que compõem a nossa estrutura do dashboard. E elas te auxiliam a gerenciar qualquer negócio. Se você não tiver contas a pagar, elas vão te cobrar que tem, então ela vai te direcionar contas a pagar, contas a receber, controle de empréstimo, controle de estoque, entrada e saída de estoque, controle de fluxo de caixa, conciliação, um sistema que te dá saldo retroativo para fazer o balanço, controle de saldo das contas. Tudo isso, você tentando implementar uma DRE, um balanço, uma DFC, você obrigatoriamente vai ter que implementar esses tópicos. Então ela te direciona no dia a dia da sua implantação de uma boa gestão financeira. Pessoal, eu não vou me alongar muito. Isso aqui é a estrutura da DFC. Isso aqui é uma demonstração que a gente acha essencial para o dia a dia das empresas. Essencial para você fazer um fechamento no final do mês. Recomendo, assim, sem nenhuma sombra de dúvida, que você implemente isso no seu negócio. Se caso você tiver com uma dificuldade de implementar e quiser um apoio, a gente está à disposição, pode chamar. Tem muitas pessoas, né? Tem muitos profissionais chamando aqui pelo WhatsApp que está no nosso site, procurando ajuda pelo Instagram. Se caso você queira pedir uma ajuda, se caso você queira um orçamento, uma análise, entender como que a gente trabalha com isso no dia a dia para ajudar o seu negócio, a gente vai colocar aqui embaixo no Linktree um direcionamento para você cair numa página onde você pode conhecer um pouco mais do nosso negócio. Então você pode entrar lá e avaliar pelo formulário, que ele vai te dar uma visão mais clara do que a gente faz e principalmente de qual cenário que você está hoje, se faz ou não sentido a gente evoluir para uma conversa um pouco mais comercial. Se você gostou desse conteúdo, dá o like. Se você não gostou, dá o like mesmo assim, comenta, pede ajuda, manda mensagem. Fique à vontade de trazer aqui tudo que a gente pode fazer para melhorar e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Se você não entendeu alguma coisa, ficou na dúvida, pode mandar uma mensagem, um comentário aqui. Eu agradeço, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado. Eu sou o Carlos Pires, como sempre, a gente falando aqui de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica.